Já o pessoal vai chegando aí. Vamos orar. Querido Pai, te louvamos nesta noite, Senhor. Sim, Rendemos glória, Jesus. louvor, adoração, exaltação a Ti, porque Tu és digno, Senhor. Tu Amém, és digno, Jesus. Senhor, de todo o nosso louvor, Pai. Nós queremos te bendizer nessa hora, Pai. Queremos Te agradecer, entrar na Tua presença com ações de graças. Em nome de Agradecendo ao Jesus. Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Agradecendo ao Senhor, Pai, pela nossa família. Amém, Agradecendo Pai. ao Senhor pelo pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, por essa congregação, por essa casa de oração, Pai. Obrigada, Senhor, por cada pastor dessa igreja, por Sim, cada Jesus. liderança. Oh, Que o Pai. Senhor continue capacitando e Amém, derramando Pai. da Tua bênção e da Tua unção sobre cada um deles, Senhor. Amém, Deus, em Jesus. nome de Jesus, Te agradecemos pelo IBGA, Te agradecemos por esse curso, Senhor, que nos proporciona conhecer mais da Tua palavra. E conhecendo, Jesus. Senhor, mais da Tua palavra, conhecemos mais a Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada por esse privilégio que temos. Obrigada, Senhor, por cada professor que, com um coração tão servidor, Senhor, se coloca à disposição Jesus. para estar aqui. Amém, Pai. Obrigada, Senhor, por todo o corpo docente do IBGA, Pai. Amém, Pai. Eu te louvo pela vida de cada professor. Amém, Eu te Pai. louvo, Muito obrigado, Senhor, pela vida Senhor. de cada um dos teus filhos Em e nome filhas, de Pai. Jesus. Que o Senhor Obrigado, abençoe, Pai. que o Senhor derrame bênçãos sem medida Amém, sobre cada um Jesus. deles, abençoando casa, família. Amém, Oh, Pai, tudo Pai. Em aquilo que nome eles de Jesus. colocarem as mãos, Senhor, que sejam, Senhor, abençoados. Amém, Pai. Em Te nome de agradeço Jesus. também, Senhor, por cada aluno do IBGA, Pai. Amém, Deus, Pai. te louvo pela disponibilidade do coração de cada um dos teus filhos, de estarem aqui, de ouvir, Senhor, a tua voz, Pai, em se colocar mesmo, Senhor, em submissão à tua palavra, Pai. Eu te Sim, Pai. agradeço, Senhor, eu te agradeço pela perseverança. Amém, Eu te Jesus. agradeço, Senhor, pela determinação, Pai. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida de cada um deles. Amém, Oh Pai. Deus, aquele que está abatido, Pai, que o Senhor erga, Senhor, em nome de Jesus. Em nome que o Senhor de anime, Jesus. Pai. Que o Senhor dê bom ânimo, Pai, em Amém, nome de Pai. Em Jesus. nome de Jesus. Aquele que está desanimado, Pai. Oh, Senhor, que levanta, o Senhor, Pai. em nome de Jesus, vem estar levantando, Pai. Vem estar encorajando, Pai, em nome Amém, de Jesus. Pai. Em nome de Aquele, Jesus. Senhor, que porventura pode até estar pensando em desistir, Pai. Oh, que em nome de Senhor. Jesus o Senhor seja a força que cada um desses precisa. Em Senhor. nome de Em Jesus, nome de Pai. Jesus, que o Senhor atraia cada um aqui a este lugar, Pai. Oh, Pai, com o desejo ardente, Senhor, ardente de te conhecer, Pai. Amém, Com o Jesus. desejo ardente, Senhor, de ouvir, não só ouvir a Tua palavra, Senhor, mas ser bênção nessa terra. Amém, Mas poder, Pai, em Senhor, nome de apregoar a Tua Jesus. palavra onde quer que esteja, Pai. Oh, Deus, podendo ser sal e luz da terra, como diz a Tua palavra, Pai. Amém, Que o Senhor Pai. abençoe, que o Senhor também traga cura aos enfermos, Pai. Todo aquele que, oh Deus, porventura possa estar enfermo com alguma Amém, Pai. doença, Pai. Que a Tua mão toque agora, Senhor, trazendo nome de cura, Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Que Em o Senhor nome de abençoe, que o Jesus. Senhor guarde cada aluno, Senhor, do IBGA, e toda a sua família. Amém, Que o Senhor Pai, em livre do nome de mal, Jesus. Senhor. Aqueles que ainda estão chegando, que o Senhor possa trazer em segurança, Pai. E que o Amém, Senhor Pai. abençoe ricamente cada um deles, Senhor. Amém, Eu Pai. te louvo, mais uma vez eu te digo, Espírito Santo, seja livre neste lugar. Em nome de Esse Jesus. dia, Senhor, foi separado para o Senhor. Amém, Pai, em Esse nome tempo de foi Jesus. separado para o Senhor. Em nome de E nós te Jesus. pedimos, Senhor, nesta noite, fala conosco, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para aprender mais Amém, de Pai. Ti. E que o Senhor use o Teu Filho com graça, com sabedoria, com Em unção. nome de Oh Deus, Jesus. em nome de Amém, Jesus, Pai. Nos abençoa, Senhor, nome de e ser Jesus. conosco nesta noite. Nós Amém, oramos em Pai. nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Aí. Menino, Abriu o negócio, chegou. abriu o olho, milagre aconteceu. Sugere um louvorzinho? Hã? Tem algum louvorzinho aí para sugerir? Ah, se tu quiser, eu vou te apresentar e depois tu Pronto, já pode tomar. pronto. Gente, hoje nós vamos iniciar o livro de Ageu. Eu queria só apresentar rapidamente, ele vai se apresentar, né? Mas eu queria apresentar rapidamente Éder Bruno, que vai estar nos direcionando hoje, né, nessa aula, sendo o nosso professor. Amém.
Éder foi um dos alunos do IBGE. Eu sempre gosto de vir aqui falar quando, né, passa alguém que foi aluno do IBGE. Eu já disse isso a vocês, né? Eu sou uma aluna do IBGE. Então, um dia você pode estar aqui, né? Eu fui da primeira turma do IBGE. Bora ver, Deise. Eu estive aqui nesta mesma sala, né? Nós estamos aqui já há um bom tempo. Não era tão chique, né, Tamires, na época? Não arrumada assim, mas estávamos aqui, né? E que bênção poder ter Éder, né? Não consigo chamar você de Bruno. Ter Éder aqui conosco, né? Eu agradeço desde já a sua disponibilidade, que o Senhor te abençoe. Amém. E fique à vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gosto muito de um louvor antes de começar a aula, mas minha voz é de taquara rachada, vocês vão sair tudo correndo aí. Então, acho que eu vou desistir dessa ideia. Pessoal, vou me apresentar novamente, não é? Boa noite a todos. Eu sou Éder Bruno, eu sou engenheiro civil, também sou professor universitário e hoje eu estou aqui também para ajudar vocês. Um remanescente da aula do IBGA, né? Já fiz o curso do IBGA também, segunda turma. Graças a Deus consegui a conclusão. E hoje estou aqui para trazer um pouco para vocês sobre Ageu. Ageu, pessoal, deixando muito claro para vocês, é um livro bem pequenininho. Acho que todo mundo olha para Ageu assim e pensa assim, um profeta pequeno, porque já carrega esse nome, né? Profeta menor. Mas eu vou dizer para vocês que Ageu vai ser um divisor de águas na vida, na história de Israel. Vocês vão entender isso. Antes de começar a aula, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa. Eu gosto de conversar sobre isso porque eu também converso com meus alunos da universidade e eu quero conversar com vocês também aqui. Gente, conhecimento nunca é demais. Então, assim, eu sei que vai chegar momentos que vai bater o desânimo em vocês. Vocês vão chegar assim, um dia frio como esse, não mintam não, todo mundo queria estar em casa. Um dia frio desse aí, estar em casa é uma opção muito boa, né? Ficar assim debaixo da coberta, até mesmo lendo a Bíblia em casa seria melhor, não é? Mas eu digo para vocês que é extremamente edificante estar aqui no IBGA. Muitas igrejas hoje não carregam essa oportunidade que vocês estão tendo aqui. Inclusive, na minha turma, se eu não estou enganado, hein, Tamires? Tinha 5 pessoas que eram de outra igreja. E aí disseram até que estavam pensando em levar a ideia para lá. Se foi para frente, eu não sei, né? Mas não desistam, de verdade. É um curso que vai abrir a mente de vocês completamente. Vocês vão conseguir entender como funciona a Bíblia. A Bíblia é simplesmente... Eu digo que a Bíblia é algo muito fácil de entender. Tem gente que bota muita, assim, ai meu Deus, é tão complexo e tal. A Bíblia é simplesmente uma linha tênue. Simples assim. Tem um início, tem um meio e misericórdia. Já sabemos o final. Está lá em Apocalipse como as coisas irão terminar. Mas o que é que eu digo para vocês? Não tem dificuldades e vocês podem entender que dentro dessa história, tudo na história aponta apenas para uma pessoa, que se chama Jesus. Toda a história vai se basear em Cristo. Então, quando você pega desde Gênesis, que todo mundo aqui que pegou Gênesis sabe, né? E então a mulher gerará aquele que irá pisar na cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Então já era uma profecia voltada para Cristo. E vocês vão ver que em Ageu também tem uma profecia voltada para Cristo. Trazendo aqui um contexto histórico para vocês, acredito que vocês já estão bem aí avançados, já estão... Falta quantos livros para eles acabarem depois de Ageu? Só mais 2. Esdras, né? Não, só falta e Malaquias. É porque Ageu é no mesmo período que Esdras. Entre o capítulo 1 e 6, eu acredito que vocês já pegaram Esdras. Zacarias e? O profeta Zacarias tem uma profecia muito linda. Mas o período de Ageu também, vocês vão ver aqui durante o ensinamento, entra também naquela questão de Esdras, entre o capítulo 1 e o capítulo 6. Então ele também entra nessa mesma linha temporal.
Outra coisa que você já deve ter percebido, linhas temporais que se cruzam. Às vezes duas histórias da Bíblia estão se passando ao mesmo tempo. Vocês vão ver muito isso, inclusive durante o período aí em que Cristo estava na Terra, né? Vocês vão ver que alguns escritores vão estar relatando a mesma história de um ponto de vista sempre diferente, não é? E o que é que acontece, pessoal? Só trazendo um contexto, até chegarmos em Ageu. Em Daniel, já pegaram Daniel também, né, Tamires? Daniel. Vocês se lembram que Daniel no período babilônico, claro que já pegaram, porque Ageu já é pós-Babilônia, não é? No período babilônico, quem se lembra aí da profecia vindo de Daniel, dos 4 reinados? Quais eram os 4 reinados? Babilônico, primeiro babilônico, Persa, Medo-Persa, Grécia, e o quarto ainda é um enigma, porque algumas pessoas interpretam como Roma, o Império Romano, outras pessoas interpretam como a vinda do Anticristo. Então ainda fica esse enigma que está sendo debatido por alguns teólogos. E o que é que acontece? Nesse período de transição entre Babilônia e o Medo-Persa, mais ou menos nessa linha temporal entra Ageu. É isso que vocês vão entender aqui. Eu queria trazer uma lembrancinha para vocês de uma linha temporal, mas a gráfica não conseguiu imprimir. Era um marcadorzinho de texto, onde mostrava uma linha temporal, e aí vocês já iam ficar espertos quanto a essa parte de Israel, reinado e tudo mais. Vamos lá falar sobre Ageu, pessoal. Coisas simples que vocês precisam saber. Aqui é só uns informativos muito simples, né? Quanto a Ageu. É o 37º livro da Bíblia, não é? No Antigo Testamento, que a gente já sabe. A ênfase que vocês vão encontrar aqui, Tamir já me avisou que vocês vão me pedir slide. Ó, eu vou tirar logo a expectativa de vocês. Meus slides são super pobres, eu gosto muito mais. Vocês vão ver eu falando bastante e não fico muito preso ali não. Então meu negócio é mais falar. Se forem acompanhar, vão acompanhando, anotando. A ênfase total de Ageu é justamente na reconstrução do templo. Vocês se lembram que o povo de Deus desobedeceu ao Senhor, o Senhor vinha batendo na tecla para servir a ele, e o povo não obedeceu, aconteceu o quê? O exílio. Todos se lembram do exílio, né? Onde o povo de Israel foi tirado da sua terra e infelizmente ficou sob a opressão da Babilônia. Beleza? Dentro dessa opressão da Babilônia, obviamente o templo acabou se desfazendo todo, né? Foi destruído por causa da retirada do pessoal. E até porque também o templo de Salomão, acho que já foi relatado aqui como é que era, né? Ouros, era um negócio magnífico, não é? Cheio de ouros, todo voltado para o Senhor mesmo, algo muito digno do Senhor. E o que é que acontece quando você desobedece ao Senhor? Infelizmente, Deus se retira, que foi o caso do pessoal. Eles passaram pelo exílio e infelizmente o templo foi destruído. E quando o Império Medo-Persa, que é que vocês vão ver agora, que liberta o povo de Israel e fala, vocês têm total liberdade de voltar para casa, aí entra Ageu na jogada, que quando volta para casa, ele pensa logo no quê? Na reconstrução do templo. Vamos fazer uma avaliação aqui. Eu vou fazer um cruzamento aqui, gente, entre história e espiritual. Não vou pregar, aqui é uma aula mesmo. Mas a gente sempre vai estar trazendo para a nossa vida alguns aspectos aqui que a gente vai entender do livro de Ageu. Se a gente parar para notar, o primeiro templo é e o segundo templo vocês vão perceber que não tem como ser daquela maneira, até porque o pessoal está voltando do exílio. Aí é que entra o profeta Ageu nessa jogada. O significado do nome de Ageu é descrito como Hagai, que significa festivo. O pessoal se perguntou muito, assim, os teólogos, né? Por qual motivo deu o significado do nome de Ageu festivo, festividade, festa? Acredita-se que ele nasceu num período desses, de festividade,
de Israel e ele acabou ganhando esse nome. Coisas que vocês precisam saber. A autoria do livro de Ageu pertence ao próprio Ageu. Isso não é meio redundante, não? Tem que ser dito porque Salmos, por exemplo, foram vários escritores. Provérbios foram vários escritores. A gente vê por aí, né? Colossenses, Tessalonicenses, Paulo, entendeu? Então a gente tem que estar relatando também a quem pertence a autoria desse livro. O ano, pessoal, que vocês precisam entender é de 589, é uma média de idade aí do nascimento de Ageu. Ele fica mais ou menos entre 589 a 585. Apesar que já foi dito que era 600 anos antes de Cristo, mais ou menos o nascimento de Ageu. E o início da voz profética de Ageu ficou entre 520 a.C. Aí, se vocês fizerem a conta, vocês vão dizer assim, rapaz, Ageu começou com quantos anos? Dizem que ele começou, pessoal, entre 65 anos a 75 anos. Então, foi uma pessoa um pouco mais de idade avançada quando iniciou a voz profética. E, para quem ele escreve, pessoal, ele deixou muito claro que tudo aquilo que foi dito foi para o povo de Israel. E agora a gente vai começar a ler a palavra. Ageu, capítulo 1, versículo 1. Alguém pode ler aí do 1 ao 6, por favor? Versículo 1, versículo 6. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Misericórdia. Uma coisa que vocês vão perceber entre o versículo 1 e o versículo 6. O livro de Ageu vai se basear mais ou menos em 4 situações. A primeira situação é: o pessoal retorna do exílio, volta à terra de Israel, prometida aos filhos de Abraão, retorna, tudo fascinado, estamos livres finalmente. O que é que o povo pensa, segundo o texto? Vamos construir nossas casas. É do Senhor? Não, do Senhor espera. Então, assim, o templo de adoração, que deveria ter sido criado primeiro, na verdade, deveria ser prioridade para o povo estava mais preocupado em arrumar as suas casas do que fazer o templo do Senhor. Uma coisa que acredito que dá muito nó na cabeça das pessoas, não é? E todo mundo ia ficar sem teto enquanto estaria fazendo o templo? Não. Percebam uma coisa que no templo deixa muito claro aqui no texto. Porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. O que é que ele quer dizer? O pessoal está arrumando a casa, está muito preocupado com a casa deles e está deixando a do Senhor de lado. Qual é o problema dessa situação aqui? Se a gente parar para perceber, o que significava o templo para o povo de Israel? O que significa para nós também, né? O templo, ele tem um significado de adoração. Quando a gente vem na igreja, no templo, aqui a gente vem para quê? Para cultuar e adorar o Senhor. Tem o mesmo significado da época de Ageu. Só que, imagine aí, a adoração ao Senhor, o povo disse, isso dá para esperar.
estou mais preocupado com minha casa, com meus bens. E aí ocorre uma primeira punição para o povo. O povo acaba de voltar para casa e aí já se encontra com o primeiro problema. Olha só, semeia muito e colhe pouco. Comes, porém não se fartam. Bebes, porém não vos saciais. Veste-se, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Isso aqui é uma impressão do que hoje a gente chama na igreja de devorador, não é? Infelizmente. Então, o que é que a gente percebe aqui? Que as pessoas estavam muito mais focadas e estavam esquecendo quem era o dono do ouro e da prata. Não, vamos muito mais focar o templo, focar a execução da minha casa, das minhas coisas e deixa o templo de lado. A quem remete esse erro, pessoal? Esse erro não foi cometido da mesma forma antes do exílio? O povo não estava voltado para a adoração, o povo não estava preocupado com a adoração ao Senhor, infelizmente. E o que Deus pede, pessoal, inclusive para nós, não só para nós, como pedir ao povo de Israel, era obediência. De uma maneira muito simples, me obedece que vai dar tudo certo. Aí agora entra a segunda situação. Versículo 7 até mais ou menos o versículo 15. Antes de alguém ler, deixa eu falar algo para vocês aqui, só para vocês entenderem. Zorobabel, pessoal, ele era o governante naquela época, o governante que estava sendo líder daquele povo naquela época, ele era da linhagem de Davi. Já seguia na linhagem de Davi. E vocês vão ver que vai ter uma importância muito grande em Zorobabel. Já já eu explico para vocês. Alguém pode ler aí do versículo 7? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu. Como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jodaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Aí agora já entra a segunda situação. Deus convocando o povo a adorá-lo. Esse tempo aqui, pessoal, só para vocês entenderem como funciona mais ou menos a cronologia bíblica, ele é o mesmo período que Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6. Mesmo período. E o que é que acontece? Deus chama o povo para adorá-lo e finalmente o povo começa a entender do que Deus está convocando o povo. O problema, pessoal, é que às vezes a pessoa tem um benefício do Senhor e às vezes Deus tem que lembrar que aquele benefício Deus está dando para vocês. No caso do povo de Israel, né? Dando um exemplo para vocês aqui agora. Quem se lembra de
deixando muito claro para vocês, Deus não passa na cara o que ele faz para nós. Só que o povo no deserto, vocês se lembram lá de Deuteronômio, o povo no deserto, lá dando dor de cabeça a Moisés, se recorda dessa época, né? Lá em Deuteronômio, mais ou menos. Tem quanto tempo isso? Um ano já? Vocês pegaram essa disciplina? Tem um ano já, né? Um ano e meio já, né? Um ano e meio já, pronto. O que é que acontece? Vocês se lembram de Deuteronômio, mais ou menos ali no capítulo 8? O que é que acontece? O Senhor, a sandália dos vossos pés não se desgastam, a roupa não envelhece, não falta comida para comer e nem água para beber. Ou seja, Deus teve que lembrar o povo de tudo que eles faziam, porque eles estão andando no deserto aqui quase 40 anos e não percebem, né, que não faltou roupa, não faltou sandália, não faltou comida. Então Deus não é de passar na cara, Ele sempre vai ser aquele Pai que vai estar nos chamando para a adoração a Ele. E nessa época foi justamente essa dor de cabeça que Ageu teve. Vem o povo, volta do exílio e todo mundo preocupado com suas casas. E por mais incrível que pareça, Zorobabel sendo líder e governante, vocês podem perceber no texto, que ele também não está muito preocupado com fazer o templo. Não convocou o povo para fazer o templo. E muito pior, o sumo sacerdote, que era Josué, também não estava tão preocupado. Então o Senhor falou por meio de Ageu que precisava se voltar para o Senhor e fazer a reconstrução do templo. Uma coisa, pessoal, que é crucial quando a gente fala do profeta Ageu é a... Tá tendo coisa assim, mas... É porque geralmente terça não tem nada, né? Ah, ensaio. Pronto, show de bola. O templo, pessoal, temos o primeiro templo e temos agora a reconstrução do segundo templo. Nas nossas vidas, a gente às vezes olha muito para o passado. Temos tendência a olhar para o passado. Temos tendência a olhar, às vezes, algumas conquistas, algumas coisas que já passaram em nossa vida. E o pessoal, nessa época, eles ainda vão bater nessa tecla também. Por quê? Porque o pessoal começa a observar a glória que era na época de Salomão, quando foi construído aquele templo. Era um templo magnífico, era um templo exorbitante, trazendo uma palavra mais fixa aqui agora ao que era a época. Era um templo muito chamativo. E o povo fica com a mente naquele templo. Principalmente as pessoas que eram mais idosas. Aí agora vem o capítulo 2, a glória do segundo templo. Eu vou ler esse aqui. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, da linhagem de Davi, que eu já falei para vocês, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que tenha viu esta casa na sua primeira glória? Obviamente as pessoas mais idosas, não é? 70 anos de exílio, retorna para casa, então viu quando era criança, né? A não ser que passou dos 100 anos aí. Ora, pois, esforça-te, e como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos comparado com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer
todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus deu uma repreendida no povo. O povo estava tão preocupado com o primeiro templo, com a glória do primeiro templo, de como o primeiro templo era. Ah, mas era cheio de ouro. Ah, mas era enorme. Ah, mas era mais digno do Senhor. E Deus fala com o povo: ô gente, por acaso eu não estou com vocês? O que é o mais importante? Que inclusive, se a gente parar para ir para lá, para Crônicas, deixaram muito claro lá em Crônicas e também em 2 Samuel. Deus deixa muito claro que o templo que fizeste não caberia ao Senhor. Na verdade, nem os céus dos céus pode contê-lo, diz a palavra. Então, foi um templo construído para o Senhor. Infelizmente, ocorreu a desobediência. O pessoal passa por um processo de exílio e demolição do templo. Tá dando sono, né, gente? Aqui acho que é o frio. Não julgo vocês, viu? Porque o dia friozinho assim é bom estar em casa mesmo. Mas assim, uma coisa muito importante que vocês têm que entender é que depois de tudo isso, o Senhor traz o povo e fala: vamos reconstruir o templo. Se a gente parar para pensar, tem muitos teólogos que inclusive gostam de fazer uma comparação, porque Ageu é um livro totalmente messiânico, e vocês vão entender daqui a pouco, porque ele é um livro totalmente messiânico. Mas muitas pessoas, até mesmo pregadores, quando vai pregar a palavra e fala sobre Ageu, gostam muito de comparar o primeiro templo como o primeiro homem, que era para ser perfeito, não é? Ocorre a queda, a destruição do homem, e o segundo templo apontando para Jesus. Então, este segundo templo aponta completamente para o Senhor. Grande Daniel. E aí, doutor? Então, uma coisa que vocês têm que entender, pessoal, é que Deus chama o povo para a reconstrução do templo e deixando muito claro para eles: ó, eu estou com vocês. Independente de como vai sair este templo, eu vou estar com vocês, presente, e a glória que vai ter nesse local ainda vai ser maior que a da primeira. Olha que promessa Deus faz. É uma promessa, inclusive, pessoal, apontando para a Nova Jerusalém. Uma promessa apontando para o futuro. Deus está conosco. Oi. Bem estruturado, ou ele está falando do poder que desce? Porque quando Salomão consagra, acho que ele tinha feito 1000 e poucos sacrifícios e agora desce e ninguém consegue ficar de pé. Sim. Lá. Sim. Quando acontece essa nova construção do templo, que Deus está falando em minha, ele fala assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sim. Quando ele está falando isso, ele está dizendo que a descida do poder dele é ali, ou a infraestrutura do templo? Não, não é infraestrutura, não. O templo, o segundo templo, não foi tão grande quanto o primeiro, deixando muito claro, tanto a decepção do povo. O povo se decepcionou porque não saiu igual, não era do mesmo jeito, não era com a mesma. E aqui o próprio livro fala, entendeu? Não é infraestrutura. Por quê? Deixa muito claro que quando as pessoas que viram o primeiro, ainda falou: quem de vocês contemplou o primeiro? Era maior, era mais digna, não é? O texto deixa muito claro. Então não era em si de infraestrutura. E quando Deus fala de glória, ele está falando dele mesmo. Mesmo com a citação da minha prata e meu é ouro. Inclusive essa citação de minha prata e meu é ouro, Deus está dizendo meio que
descansa, não se preocupa com isso, porque eu sou o dono de tudo. Minha prata e meu ouro, eu não estou tão preocupado com a infraestrutura, mas eu estarei presente. O meu espírito estará presente no meio de vós. Professor, Oi. é que aqui no caso do 2.7, 2.7, eu sim. tento sempre entender, né, se há alguma mensagem específica na entrelinha, né? Sim. E quando diz aqui, por exemplo, na minha versão, que é NTLH, fala que vamos fazer com que temam todas as nações. Isso faz referência a alguma coisa específica? Nova Jerusalém. Por que eu pergunto isso? Porque vamos supor que isso seja referência, por exemplo, a um terremoto. Um terremoto pode, sei lá, causar instabilidade a ponto de acabar a economia de um país hoje em dia, por exemplo. Sim, sim. Mas não tem como fazer com um terremoto ou o ouro escorregar de lá para cá, né? Então, Então, por isso a minha dúvida. Existe alguma coisa na entrelinha, né, que não está claro, que não está explícito, né, que faz referência a esse tremo, todas as nações, e com isso as riquezas serão trazidas? Pronto. Excelente pergunta. Diga-se de passagem. Uma coisa que vocês têm que entender é que, quando a gente está falando da Bíblia, existe muito questão de profecia e interpretação. Aqui, essa casa não era igual à primeira casa. E o que é que os teólogos, quando sentam e discutem, é porque assim, gente, ó, muitos estudiosos juntam arqueólogos, o pessoal de arqueologia, não é? Vai no local, faz o estudo, observa e pega aquela parte arqueológica, eles começam a ligar os pontos. E aí juntam-se os teólogos e eles nos dão um norte para o que eles estão querendo dizer. Quando fala de, olha só, e farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas de todas as nações e encherei esta casa de glória. Naquela época não ocorreu isso. Se a gente parar para perceber, não ocorreu isso. Não veio outras nações para encher aquela... Na verdade, depois desse, ainda veio o Império Grego, depois veio o Império Romano. Então, a opressão era constante sobre Israel. O Israel é sofredor, viu? Vocês vão ver ao longo... Acho que vocês já perceberam desde Gênesis que Israel sofre, né? Mas tem uma justificativa, né? Um povo escolhido. Então, Satanás fica furioso. Mas, trazendo a elucidação para a sua pergunta, ele deixa muito claro que virão pessoas de todas as nações. Então, já é uma profecia apontando para o futuro. Quando Daniel estava na Babilônia, por exemplo, ele tem aquela profecia, não era para aquele tempo. Ainda havia de ocorrer algumas coisas mais na frente. Então, ele estava na Babilônia. Ele não fazia ideia que o Império Persa, Medo-Persa, ia simplesmente chegar e dominar e atirar a Babilônia. Ele não fazia a mínima ideia. Porém, foi uma profecia para algo futuro, voltado para o futuro. Depois do Império Medo-Persa veio o quê? O grego. Inclusive, acho que você já deve ter ouvido até um dos líderes aí que veio, né? Alexandre o Grande, que ajudou na derrubada aí do Império Medo-Persa. E depois veio o Império Romano, quando ocorreu a divisão nas 4 Alexandrias, não é, da Grécia, entra o Império Romano porque virou uma bagunça, não tinha mais líder. Logo, tudo era muito futurista. Geralmente, quando vem uma profecia, geralmente é para o futuro. Às vezes vem a voz profética, que faz uma denúncia para aquela época, aquele tempo, né? Ageu mesmo não só fez voz profética para o futuro, ele também faz, naquela situação, ele bate no povo, porque o povo está precisando tomar porrada. Mas nessa situação aqui está voltada para um futuro, a Nova Jerusalém, que é o que é muita discussão entre os teólogos. Vai ter um templo cheio de ouro, lembrando o tempo de Salomão, em que as nações virão e que vai ter o Armagedon lá em Apocalipse e tal. Gente, acredito que vocês vão perceber, são muitas dúvidas que a gente vai ter que esperar acontecer. Algumas coisas a gente vai ter que esperar acontecer para saber. Porque por nossa interpretação, a gente pode até mesmo interpretar uma coisa e ser outra completamente diferente. Por isso que João, na ilha de Patmos, ele deixou muito claro todas as vezes. Quando você vai ler as minhas cartas, o que é que ele fala? Sempre do Espírito do Senhor.
ele sempre faz ênfase, quando ele enviar uma carta, vocês vão ver isso lá quando chegar em Apocalipse, vocês vão perceber. Ele enviava uma carta, ele botava, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a pessoa eu preciso do Espírito Santo para interpretar isso aqui. Porque senão a carta não saía, era cheia de enigmas. Então, Ageu passa pela mesma situação, é algo futuro, é algo profético, é algo que ainda vai acontecer. E espero que a gente contemple um novo templo também, não é? Acho que vai ser a coisa mais linda do mundo. Então, só para fechar, esse vou fazer pode ainda Nem ter acontecido, ainda. Ainda pode acontecer. E o que deixa para mim, 2 versículos de Ageu que fala muito comigo, gente. Eu estava relendo mais uma vez Ageu, né? Esses tempos, até quando o Tamires conversou comigo, eu estava relendo Ageu e esses versículos falaram muito comigo. E hoje, eu lembrando desses versículos, eu fui o caminho inteiro para o trabalho só chorando. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Vocês já passaram por situações na vida de vocês em que vocês ficaram comparando um tempo e outro? Eu não sei vocês, por incrível que pareça, mas hoje eu estava comparando. E eu lembrei do versículo que eu ia dar aula. Eu falei, meu Deus, o Senhor trabalha de maneira misteriosa. No dia da aula, eu estava me questionando com algo do passado. Eu falei, mas Senhor, poxa, isso tinha acontecido na minha vida e agora eu estou desse jeito. Deus, calma, que a glória do que vai vir será maior do que o que já passou. Para de comparar. Então, na minha vida, teve um grande significado. Na vida do povo também teve um grande significado. Inclusive, eu acredito que o poder que tinha naquele tempo era muito maior do que o da época de Salomão. Se Deus prometeu, ele cumpre. Versículo 10, pessoal, até o 19. Oi. Eu fui procurar aqui, mas eu não achei. Há um tempo atrás, quando eu estudei esse livro, eu procurei aqui nesse comentário, mas eu não achei. Eu vi um comentário, achei bem interessante. Uma interpretação a respeito desse versículo, né? Que a glória desse tempo seria maior do que o anterior. Uhum. É interessante que a gente vai lendo o texto, aí a gente vai vendo Deus trazendo o povo à consciência da importância da reconstrução do templo, fazendo um comparativo com a própria casa deles. E numa leitura assim, imediata, a gente pode pensar, Deus então estava preocupado com a estrutura física, e aí a gente dá continuidade, Deus dizendo isso, né? Que dele é a prata e o ouro. Então, o problema ali não estava no sentido físico da coisa. Da infraestrutura, né? Da infraestrutura. Por quê? Porque, de fato, a glória do Templo de Salomão nunca existiu igual. A glória humana, né? Sim, humana, aos olhos humanos. Isso. Nunca existiu um esplendor com tanto ouro, com tanta riqueza mesmo, né? Humana, como existiu na época de Salomão. Não existiu. Porém, o que Deus estava chamando aqui o povo era para uma reconstrução da vida espiritual do povo. Porque o templo dizia respeito a isso, né? Adoração. Naquele contexto deles ali, era necessário existir o templo para existir a adoração. Naquele contexto, né? Não deveria ser assim, não é? Pois é. Então, o povo, a gente percebe que o povo, como você já bem disse, né? O povo estava interessado em refazer as suas casas. E não com a questão espiritual. Então, a chamada de Deus era para o espiritual e não para o templo físico. E quando ele fala dessa glória, né, como eu comecei falando, né, do comentário que eu vi, alguém falando que, no caso, esse templo aqui seria o templo que Jesus vai entrar. Então, no templo de Salomão, Jesus não entrou. Esse templo aqui é o templo que Jesus futuramente, né? Futuramente eu quero dizer do templo de Ageu aqui, né? Quero dar um Seria spoiler de o templo Apocalipse. que Jesus vai entrar. Não, eu digo quando ele esteve aqui na terra mesmo, né?
Então, muitos atribuem essa glória também por isso, né? Porque foi nesse templo que o Messias pisou os pés. Foi lá que ele pregou, né? Foi lá que... E há também essa leitura para o milênio, para aquilo que ainda há de vir, né? Tem essa interpretação que eu não achei aqui. Eu fui procurar, porque eu lembro disso que eu já li em algum lugar, mas não lembro qual foi o comentário. Eu vi aqui. Mas eu achei bem interessante, porque de fato esse templo reconstruído, mesmo sem a glória de Salomão, né? Mesmo sem o esplendor de Salomão, mas foi esse templo. Na infraestrutura. Foi esse templo que Jesus pisou, né? Com seus pés. Sim, pela primeira vez. E eu assisti isso hoje em The Chosen. The Chosen. Isso aí. Agora, Oi. nesse caso aí, então, tem uma certa coerência dizer que, quando você fala da glória da segunda casa, quando Jesus entra, logo em seguida Jesus ele diz que destrui esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir. E o homem estava pensando que o templo era estrutura física. Sim. E naquele momento ele estava dizendo ali, ó, eu estou falando do corpo. Sim. E depois que ele Por isso que a Gê é um livro totalmente messiânico. Agora você está entendendo. O templo se rasga. Sim. Ou seja, a adoração não é mais aqui. Sim. A adoração pode ser em qualquer lugar, que o Como Pai ele disse usa. a Samaritana. Então acaba essa ideia de que, na verdade, a glória da segunda casa não é aquela casa E específica. depois o templo vai ser destruído também, então né? depois do Aquele templo templo destruído, físico vai ser destruído também. talvez ele tivesse apontando. Para vocês verem, eu amei isso que Tamires trouxe, porque até me recorda, Jesus sempre é visto como a glória de Deus. A glória de Deus, apontado a glória de Deus. Eu gosto muito, eu vi uma interpretação, Tamires, eu achei interessantíssimo. Tamires falou agora sobre a glória da segunda casa, inclusive pisar o próprio Cristo, não é? A glória de Deus. Teve uma interpretação que eu vi, gente, que, rapaz, quando eu tava vendo, foi de um pregador. Gente, aquilo me arrepiou tanto. Eu falei, meu Deus do céu. Foi uma visão completamente diferente de tudo que eu vi. Ele disse assim, engraçado, não é? Que Moisés sobe o monte, pede para ver a glória de Deus, não é? Ele pede para ver a glória de Deus. E Deus disse, tu não tem como ver a minha glória, senão tão somente tu morrerás. Ele seria fulminado na mesma hora. Vou passar com a minha bondade por detrás da rocha. Então Deus passou apenas com uma das características dele e foi o suficiente para Moisés descer com um véu e ninguém conseguir ver o rosto dele. Só uma das características de Deus. A glória é algo muito maior. Elias, por exemplo, foi um profeta muito voltado para as coisas de Deus, com muito anseio e desejo também de ver a glória de Deus. Não é? Engraçado que quando Jesus sobe o Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que ele se... Qual é a palavra? Transfigura, né? Ele se transfigura. Acho que na minha Bíblia, na verdade, é outra palavra. Por isso que eu estou aqui achando a palavra correta. Mas é transfigura mesmo. A Bíblia diz que ele virou um ser de luz ali, naquele momento. Diz que os discípulos chegam e encostam assim e falam assim, tu quer que eu faça uma tenda para você, para Moisés e para o Elias? As 3 tendas. Primeira pergunta é, como é que os discípulos sabiam que era Moisés e Elias? Primeira pergunta. Segunda pergunta é, por que Moisés e Elias? Moisés queria ver muito a glória de Deus, ele presenciou o que ele tanto queria ver. A glória de Deus ele viu em Cristo Jesus. Eu gostei muito de Tamires trazer essa questão da glória da segunda casa, porque a glória literalmente de Deus era Jesus Cristo. E quando Moisés pede para ver a glória, ele nem imaginava que ele só ia ver lá na frente. Aí eu me lembro como se fosse hoje que chega, eu falei, rapaz, que interpretação. Usa muito esse termo nas questões materiais. Hã? Usa muito esse termo da glória da segunda casa nas questões materiais. É. E a gente aprende assim, vai passando de geração em geração. Não que a glória da segunda casa não é a primeira. Aí você fica, entendeu? Ô, glória! Acreditando nisso. Então, isso é uma questão de interpretação, né, em contexto. E, basicamente, a gente vai
E para você ver, hein, Daniel, que se você voltar alguns versículos antes, não está falando de questão financeira, tanto que Deus diz, eu estou preocupado com isso, isso não é literalmente uma preocupação minha, eu estou muito mais preocupado com a adoração de vocês, porque o templo representava adoração. E, inclusive, nos dias de hoje, o templo ainda representa adoração. Não deveria. Porque quando Cristo encontra a mulher no poço, a mulher samaritana no poço, não é? Ele fala o que para ela? Nem aqui, nem lá em Jerusalém, vocês precisarão adorar. Na verdade, vocês adorarão em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura. Então Deus, aí agora já ocorre mais uma reviravolta. Agora não é só mais o templo, porque o templo representava adoração. Agora Deus quer que você adore aonde você estiver. Aqui é um local de adoração? Sim, gente, pelo amor de Deus, não estou falando nenhuma heresia aqui não. Não venho mais para a igreja, acabou, não, pelo amor de Deus. O bom daqui, gente, de você vir para a igreja, inclusive ser fiel, estar presente, estar com os irmãos, é a brasa, gente. Vocês todos são brasa e a igreja é uma fogueira. Se você para de vir, vocês percebem, a brasa se apaga. Porém, quando vocês não estão na igreja, vocês também podem fazer da casa de vocês a igreja. A igreja tem que ser vocês e onde vocês estiverem. Por esse motivo que Deus bateu muito no templo. Gente, a adoração, eu estou mais preocupado com isso. Adoração. Aí agora a gente vem aqui, ó, versículo 10 ao 19. Alguém pode ler? Gente, vai ser uma aula bem curta, é porque o livro é só 2 capítulos e é algo muito, ele é muito autoexplicativo. Vocês veem que não tem muita dificuldade. 10 ao 19, por favor. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. No segundo ano do reinado de Dário, no 24º dia do 9º mês, a palavra do Senhor fez ouvir pelo ministro profeta Ageu neste tempo. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Propunha os sacerdotes esta questão. Suponhamos que um homem traga na orla da sua veste carne consagrada. Se ele tocasse com esta veste o pão, ou guisado, ou vinho, ou óleo, ou qualquer outro alimento, porventura se tornaria santo ao objeto? Não, responderam os sacerdotes. Mas suponhamos, replicou Ageu, que alguém esteja marchando por ter tocado um cadáver. Se ele tocar qualquer dessas coisas, fica ela impura? Sim, ficará impura, respondeu o sacerdote. Então Ageu retomou a palavra e disse: assim é este povo, assim esta nação diante de mim, oráculo do Senhor. Assim também é o trabalho de suas mãos. Tudo que me oferecem, ali está manchado. Bora parar aí. Pesado. Agora a gente vê o profeta Ageu fazendo uma parábola. Quem a gente lembra que falava por parábolas? Cristo Jesus. E ele decide falar por uma parábola assim. Ele não chega e leva para o povo já uma porrada. Ele faz assim, ó. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se por acaso eu tocar em um animal impuro, no caso, né? Se eu pegar no animal impuro ou comer um animal impuro e eu chegar e tocar em um outro alimento, o que é que acontece? O sacerdote ficará impuro, com toda a ênfase, né? Ficará impuro. Aí ele, tranquilo, e o povo também ciente, né? Ele, E se a pessoa tocar um corpo morto também? Que naquela época, pessoal, era animais, tinha alguns animais considerados impuros, tocar no corpo morto. Também mulheres, quando passavam por aquele período, não é? Também tinham que ficar afastadas. Se o homem tocasse, também ficava impuro. Então, tinha algumas exigências da lei de Moisés que tornava a pessoa impura naquela época. É um contexto da época. E aí, ele chega, se a pessoa toca um corpo morto, e aí depois vai lá e bota a mão em um alimento.
O que é que acontece? O povo ficará impuro, tudo animado, né? Ele, mas assim são vocês. Infelizmente, assim são vocês. Mas ele não está relatando sobre questão de comer animal impuro, sobre tocar no corpo morto. Ele está relatando, na verdade, pessoal, aqui, sobre pecado. O pessoal simplesmente se manchava de pecado e depois queria fazer o templo do Senhor, que era um local de adoração. Mas o pecado impedia de fazer o templo? Como é que é isso? Não entendi. Vamos voltar aqui agora, lá para 2 Samuel. Quem queria fazer o templo antes de Salomão? Davi. Por que Deus não permitiu que Davi fizesse? Porque Davi tinha uma mão suja de sangue. Era um de guerra. Deus se preocupa com a pureza da vida da pessoa quando ela está construindo o templo. A adoração não pode ser impura. Coleguinha, pode continuar. Prestai toda atenção, pois a partir de hoje e para sempre, antes que se comece a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, que vos acontecia um feixe de trigo do qual se esperava 20 medidas de grão, não dava mais que 10. Uma cuba de vinho que 50 medidas não dava mais que 20. Mandei ferrugem magra e saraiva para destruir o trabalho de vossas mãos. E não voltastes para mim, oráculo do Senhor. Prestai toda atenção no que vai acontecer a partir deste dia. A partir do 24º dia do 9º mês, dia em que foram lançadas pedras de fundamento da casa do Senhor, prestai toda atenção. Vede se o grão falta ainda nos celeiros, e se a vinha, a figueira e a romazeira e a oliveira continuam improdutivas, porque a partir deste dia derramarei a minha bênção. Então, quando o povo se volta com a preocupação, lembra do Senhor, volta a fazer o templo, preocupado com a pureza de vida, com a pureza do coração, aí Deus fala, marca esse tempo aqui, ó, que a partir desse tempo nós teremos novamente a bênção do Senhor. Quando o pessoal volta do exílio, uma coisa principal que vocês precisam entender. Nesta época aqui, como vocês viram desde o capítulo 1, vocês perceberam que Deus cerrou os céus e não produzia fruto a terra. Gente, mas eles morreram de fome. Não é que morriam de fome, tinha fruto. Tanto que diz, vocês comem e não se fartam. Só que, gente, qualquer coisa que a gente faz sem o Senhor, infelizmente não é a mesma coisa. Eu até hoje tento entender rapidinho. É o que eu falei para vocês. Eu vou às vezes ir para a aula, depois eu vou para o lado espiritual, depois eu volto para a aula e vai ficar nessa. Até porque o IBGA é um curso não só histórico, é também espiritual. Se a gente parar para perceber, gente, eu não consigo entender como uma pessoa, ela conhece a Cristo, se deleita de toda a bênção que era estar com Deus e volta para a lama. Porque as coisas não agradam mais. Eu tive um colega que ele infelizmente desviou e ele disse que ele não tinha felicidade em nada. Ele falou, velho, eu fazia de tudo, eu provei de tudo e tudo mais, mas eu... Aí eu falei, que bom, doutor, que você voltou. Que bom que você voltou para os caminhos do Senhor. Mas este povo, para vocês verem, depois que eles voltam para essa terra e eles encontram a terra está meio que infértil, e tudo que eles fazem não prosperam, a prova viva disso, que deixa muito claro lá, todo o dinheiro que entra no bolso de vocês é como um saco furado, né? Vai escapando, vai entrando e vai saindo. Tudo que vocês vão beber também não vai saciar. Então, é voltado mesmo que os céus estavam cerrados e que a bênção do Senhor ainda não estava neles. Pode perguntar. Eu vi isso falando de
Ô, gente, eu estou aberto a opiniões, perguntas, a tudo, viu? Às vezes vocês podem também ter uma visão diferente da minha. Bíblia, rapidinho, viu, doutor? Bíblia não é algo que... O que eu vou falar aqui é verdade absoluta. É um ponto de vista da interpretação que eu tive do curso aqui que eu também tomei junto com vocês, entendeu? Então, pelo amor de Deus, eu não sou aqui a verdade absoluta. Vocês vão chegar em casa, vão reler o livro de Ageu, vão olhar com os olhos de vocês, qualquer coisa, ah não, ó, eu acho que teve uma coisinha que a Eder falou que ficou um pouco diferente assim, me chama na igreja, aqui vocês vão me ver, ó não, eu fiquei com uma dúvida lá nisso aqui que você falou, tal, é o que eu falei para vocês, é um ponto de vista. Vai falar. Eu vi uma explicação sobre Davi, muitos dizem que quando Deus diz que as mãos de Deus estavam sujas de sangue, muitos afirmam que o sangue foi porque Davi matou muita gente na guerra. Mas a explicação que eu tive é que o sangue ao qual Deus se referia era o sangue de Urias. Porque o sangue da guerra, ele matou porque tinha que matar, para defender o seu povo. Mas o sangue de Urias, ele matou porque ele planejou, ele tramou. Então, quando se refere aos 10 mandamentos, não matarás, Deus condena quando você trama a morte. Sim. Então, o sangue que Davi derramou, que ele disse que as mãos de Davi está suja de sangue, é porque esse sangue de Urias não foi uma morte necessária, foi uma morte desnecessária. E nem abençoada por Deus, né? Nem abençoada. Porque tinham mortes que eram abençoadas por Deus. Deus falava, extermina todo esse povo. Então, o sangue Deus sabia da dor de cabeça que o povo ia dar. A explicação que eu tive foi sobre isso, que o sangue é o qual Deus se refere. Show de bola. Show de bola. Uma visão boa. Uma visão boa. Agora só tem que ver a linha temporal. Se o desejo de Davi de fazer o templo é também após a morte de Urias, entendeu? Porque se for, realmente casa justamente com o que você falou. Entendeu? É isso, tem que fazer essa investigação da linha temporal. Oi, quer falar? É depois mesmo? Então casa. Então casa com o que ele falou. Mas é aquilo que eu falei, entendam. Eu falei o quê? Pureza na hora de construir o templo. Nem quis me referir a guerras e tal, eu só falei o que estava na Bíblia, aqui, né? Que foi o quê? Você tem sangue nas mãos. Então, ele estava impuro para construir o templo. E agora, se a gente parar para fazer um diagnóstico de tudo o que Israel passou, vamos fazer um diagnóstico. Quem é que acha que o pecado de Davi não teve nenhuma consequência? Levanta a mão. Acho que todo mundo é estudado aqui, ninguém vai levantar a mão. Gente, tudo. Ó, eu não tenho como levantar uma... Como é que o povo chama? Um futuro alternativo. Esqueci agora. Quando existe um futuro alternativo mas eu esqueci a palavra. Né? O multiverso, obrigado. Eu não tenho como levantar aqui agora um multiverso e dar uma realidade para vocês aqui, ó. Gente, aconteceria dessa maneira se Davi não tivesse feito isso. Porém, vamos pensar nas possibilidades. Se Davi não vai para lá para a sacada, não é, do local que ele estava, dá uma olhada e ver Batseba, não evitaria tudo isso? A Bíblia diz que começou, neste momento, uma sequência de problemas, tudo por causa de Davi. A Bíblia diz que o profeta chega para ele e fala assim, das ovelhas, não é? Vocês lembram da profecia das ovelhas? Ah, um homem tem muitas ovelhas, o outro tem poucas, só tem uma, e o cara vai lá e rouba. Aí ele, quem é esse? Pegou a espada, puxou, chateado, né? Davi chegou chateado, cheio de justiça. Quem foi esse? Eu vou agora lá resolver. Esse homem é você, Davi. Diz que Davi, na mesma hora, passou diante dos olhos dele todo o pecado que ele cometeu. Ele caiu em si, o profeta vem, rasga suas vestes e fala, assim como como é com as minhas vestes, será o teu reino. Ele será repartido em 2. Daí por diante, tudo que Israel passa, inclusive exílio, tudo
por causa de uma olhada em uma sacada. Então a gente nunca pode pensar, gente, pecado não tem consequência. Ah, eu vou fazer isso aqui, é um pecadinho. Não, porque tem gente que carrega esse pensamento, não é? Será que existiria profetas menores se Davi não tivesse ido na sacada? Será que o templo, primeiro templo, seria construído, não é? Porque ele não poderia construir. Ninguém sabe. Talvez não é? Porque Batseba não seria dele. Então ele não teria esse filho que iria construir. É porque você acaba indo para uma linha de realidade. É isso que eu estou dizendo. Tudo por causa do pecado de Davi. Então, assim, às vezes as pessoas chegam e falam assim: ah, Davi pecou, mas foi o homem segundo o coração de Deus. Ô, gente, não vamos observar a pessoa pelo pecado que ela cometeu e não tenta se justificar pelo pecado dela, não. O pecado foi cometido, houve diversas consequências. Gente, imagina aí você ver um filho estuprando uma filha tua, o outro filho mata esse filho que estuprou, o teu reino vai ser dividido em dois. Foi um mar de consequências, justamente porque, e fora que o filho que ainda matou o outro que estuprou, ainda declarou guerra contra o pai. O pai nunca ia matar o filho, mas o filho estava doido para matar o pai. Absalão, né? Então, assim, foi diversos acontecimentos que gerou. Mas, professor, eu pensei uma vez a respeito disso. Eu acredito que essa condenação de Davi, todo o sistema que aconteceu, ocorreu porque ele proferiu da boca dele a condenação dele mesmo. Porque tem um texto do Novo Testamento que diz assim, ó, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você agir com misericórdia vai haver sobre você. Quando a gente olha o Pai Nosso ensina a gente perdoa os nossos pecados na mesma proporção Que a gente perdoa, Na hora que Davi emite o juízo ali com Natan, eu acho que toda essa bagaça que aconteceu, claro, é fruto do pecado. Sim. Mas o determinante do juízo foi ele. Na verdade, Deus fez ele se sentir revoltado com o próprio pecado, sem ele perceber, por isso que foi uma parábola. E se ele fosse acusado diretamente como rei, ia endurecer o coração e mandar matar o cara. Eu suspeito disso. Do jeito que Davi estava cego com o pecado dele, talvez ele até matasse o profeta. Poderia acontecer. Isso. Aí ele foi e emitiu a punição da própria boca dele. E aí... Aí caiu as vendas. Pode ser também que ele agiu legalisticamente. Exato. Mais uma coisa. A consequência do pecado foi Deus que falou pela boca Do profeta. Sim. Deus só fez avisar o que ia acontecer. Deus deixou muito claro assim, daqui por diante é isso, por causa do teu pecado. É isso aqui, ó. Deus só fez uma abertura de olhos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não causou aquilo tudo. Deus só mostrou a ele o que vai acontecer por causa do pecado dele. O pecado dele já aconteceu. Então aí, ó, agora por causa do teu pecado, esse caminho que foi feito agora. E vai ocorrer isso tudo. Isso também mostra muito da bondade de Deus, porque mesmo com a justiça, o juízo acontecendo ali, Deus ainda diz assim, porque se você arrependeu, você não vai morrer. E você observa que a descendência de Jesus vem da linhagem de Davi e Salomão com Batseba. Porque poderia vir de qualquer outra das mulheres, mas vem dele, mostrando a bondade, né? A bondade de Deus. A bondade e a continuação. A bondade de Deus. Inclusive, vocês vão lá ver. Quem pode abrir aí Mateus capítulo 2, versículo 23. Mateus 2, 23. Alguém poderia ler? Rapidinho, Mateus 2, 23, não. Deixa eu olhar aqui. Desculpa, Mateus capítulo 1, versículo 12 e 13. 1, 12 e 13, desculpa. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Pronto.
Quem está na linhagem de Cristo também? Zorobabel, que foi o governante e líder da época aqui de Ageu. Inclusive, vai ter uma referência completamente messiânica aqui, também voltada para Zorobabel, trazendo para o próprio Cristo. Bora fazer a observância aqui agora. Ageu capítulo 2, versículo 20 a 23. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tornarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Anel de selar. Rapaz, ele foi chamado de anel de selar. O que é um anel de selar, gente? Os reis antigamente, pessoal, eles carregavam um anel, isso. Eles carregavam um anel que qualquer mensagem enviada, decreto, qualquer coisa que eles faziam, eles carimbavam e exatamente, eles carimbavam, era como se fosse uma assinatura do próprio rei, e se estivesse violada aquela carta, a mensagem também estava violada, seja a carta, o decreto e tudo mais. E tinha que ser entregue ao próprio destinatário daquela forma intacta, sem estar rompido o selamento que ocorreu ali. Anel de selar, pessoal, era isso. E aí Deus fala que tornaria Zorobabel como um anel de selar. Se a gente parar para perceber, quem acabou vindo da linhagem de Zorobabel? Então, Zorobabel foi completamente importante para a época dele. Percebam que Ageu é um livro extremamente pequeno, extremamente assim rápido, autoexplicativo, mas vocês conseguiram perceber a importância. É um dos profetas menores. Pelos teólogos, eles consideram Ageu um dos profetas menores mais importantes que tem. Claro que todos os outros, pelo amor de Deus, gente, todos são importantes. Mas é porque Ageu foi um divisor de águas, tanto pelo templo, a questão do templo, quanto a linhagem que vinha de Zorobabel, como anel de selar. Da linhagem de Davi viria a estrela da manhã. E de Zorobabel acabou vindo também a estrela da manhã. Agora eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, para ver se vocês estão realmente antenados, não é? Oi? Pergunte, por favor. Essa referência aos cavaleiros matados, aos outros, no caso, pela espada do próprio companheiro. Obrigado por ter lembrado. Era para eu ter falado sobre isso. Bora lá, pessoal. Olha a referência que faz. Obrigado por ter lembrado, viu, doutor? E transformarei o trono dos reinos e destruirei a força do reino dos gentios e transformarei os carros e os que nele andam e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Isso remete a qual situação, pessoal? Vai cair os carros e os cavalos e tudo mais. Hã? Você lembra da fuga de Israel, quando estava lá no Egito? Como é que foi a fuga? O que é que o faraó mandou fazer? Manda sair esse povo, não quero mais, ele perdeu o filho, ficou revoltado, sai esse povo. E a Bíblia diz que porque Deus endureceu o coração de Faraó já estava duro, porque Deus endureceu o coração de Faraó, ele faz o quê? Eu vou atrás desse povo de novo? Pois agora eu não quero nem mais eles como escravos, vamos fazer uma chacina agora. E aí o que é que Deus faz?
abre as águas, o povo de Israel passa em seco, quando o povo termina de passar, as águas se fecham. Uma coisa, pessoal, que vocês têm que entender, obrigado por ter lembrado dessa referência, é que uma coisa que eu venho aprendendo também com a minha vida, da justiça pertence ao Senhor. Está lá em Isaías. A justiça é minha, diz o Senhor. Então, entrega na mão de Deus, que foi o caso que Israel faria, e os inimigos de Israel irão cair pela própria mão do Senhor. Outra referência, não sei se vocês estão lembrados, que um rei ficou desesperado, simplesmente o profeta falou, agora vai lá olhar, e estava o exército se matando, vocês estão lembrados? Um matava o outro, eles já estavam se confundindo, um acabou matando o outro. O Senhor faz do jeito que Ele quer. Você simplesmente entrega a situação ao Senhor e Ele vai fazer. E os inimigos de vocês cairão. Amém? Quero fazer algumas perguntas a vocês aqui, muito rápido assim. Um teste. É um teste básico, não é? Quanto tempo de exílio, pessoal, dura na Babilônia? 60 anos. Show de bola. Quem foi que Deus levantou para a reconstrução do templo? O profeta? Para a reconstrução do templo? Obrigado, Ageu. Ageu. O líder? Sumo sacerdote? Não. Não, Sealtiel é o pai de Zorobabel. Oi? Josué, show de bola. Não esqueçam de Josué não, gente. Foi o guerreiro, ó. Abençoado por Deus aí. O homem parou, pelo amor de Deus, o homem parou o sol e você não lembrava do nome dele? Hã? Não, é o mesmo. Não, é o nome, o poder do nome, Yehoshua. É só o poder do nome, viu, gente? Não é a mesma pessoa, não. Inclusive, é muitos anos depois, quase 1000. Outra coisa que eu quero perguntar a vocês. Deus cerrou aos céus por qual motivo? Porque eles não estavam adorando a Ele, né? Estavam preocupados mais com o pessoal. Pela desobediência. Tá tendo muitas vertentes aí de resposta correta. Tem um assertivo. A construção do templo. Show de bola, show de bola. Uma perguntinha aqui. Tem gente aqui com internet no celular aqui agora? Todo mundo tá com internet no celular aqui? Todo mundo? Todo mundo não sei, né? Por isso que eu tô perguntando, porque se todo mundo tiver... 90% sim, né? Tem alguém que não tem a internet no celular, gente? Alguém que não tá com internet aqui, zero internet, celular descarregado, alguma coisa? Tu, né? Quem mais? Tem mais alguém? Só um coleguinha ali. Oi? Não entendi. Não, na verdade é porque eu sou muito adepto a fazer provas, entendeu? Professor universitário, né? Prova, teste, trabalho. Mas assim, gente, Ageu é extremamente autoexplicativo. Eu queria fazer algo diferente com vocês aqui, extremamente diferente. Deise já me conhece. Deise provavelmente sabe do que é que eu tô falando, né, Deise? Deise, tu tá na turma? Tu tá no grupo? Tem um grupo da turma aqui, né, gente? Tem? Deise, você vai fazer um favor. Tu vai me mandar um oi no WhatsApp aí, Deise, por favor? Manda aí. É tipo show do milhão, viu, gente? Tipo isso. É algo diferente. Pronto, Deise mandou um oi aqui agora. Passa esse link aí pra turma. Tamires, você não vale, viu? Tamires, você não vale participar. Mas Tamires não vale, não.
Aí, ó, já entrou Deise, gente, olha. Fênix, tá entrando, Ney, Gêner. Mas calma que ainda nem começou. Olha, a Dan já entrou ali, viu? Ô, gente, ó. Quem não tiver internet e não conseguir acessar o link, é um joguinho. É porque eu trabalho com método... Hã? Pode mudar. Se quiser mudar... Muita gente vai querer leão, né? Tá assim, muito de BGA, vou querer leão. Ô, gente, é porque, ó, em faculdade eu trabalho muito com metodologia ativa. Então, metodologia ativa é você fazer a pessoa participar de algo diferente. Às vezes, prova e teste não é decisivo para mostrar o conhecimento de alguém. Às vezes a pessoa fica nervosa. Tem gente que fica nervoso com teste e prova. Todo mundo conseguiu entrar? Tu também. Ó, gente. Ó, pronto, ó. Quem não conseguir, pode ir para um coleguinha aí, junto com um coleguinha, faz uma dupla e vê se ganha. Quem tiver faltando aí, viu? Levanta a mão. Eu ainda não entrei, não. Todo mundo já entrou? Eu não consegui. Ainda não? Acessando o link? Olha, tá Érica, Andréa, Mário, Neide, Ney, Lindinalva, Gêner, Ana. Legende Jaguar? Quem é esse Legende Jaguar 77 aí, rapaz? Isso é legendário aí, ó. Temos um legendário aqui no meio. Alice. Oi? Não, só bota o nomezinho, os personagens não vai. É só um bonequinho mesmo pra... Começou aí. Pode começar? Pode começar todo mundo? Alguém pode dizer não começa não. Aí, ó, pronto. Espero. Na faculdade é assim, gente, é guerra lá na faculdade. Eu vou ganhar, professor, eu vou ganhar dessa vez. Vamos ver, né? Tu lembra, né, Deise? Deise já conhece. Conseguiram vocês dois? Cola com o coleguinha aí, cola com o coleguinha. Ah, não, o coleguinha vai ajudar ali, ó. Ó, tem 19 pessoas aqui. Depois eu te passo, viu, Tamires? Hã? A gente passou o PIN. Ah, mas peraí. 35 4 11 03 ali, ó. Tá lá em cima. Pode ser também, viu? 35 4 11 03. Quem tiver precisando de ajuda? Já foi? Aí vai ser dupla, né? Olha, amores. A dupla é amores. Então pode começar, né, gente? Agora tem alguém que caiu aí, viu? Que tava 20 e agora foi pra dizer... Aí, foi Valdirene. Vou começar, viu, gente? No celular de vocês, gente. 3, 2, 1 e... Começou. Qual o foco do livro de Ageu, gente? Responde aí no celular de vocês. Para. Gente, ó. Rapidinho. Não sei porque não tá aparecendo pra vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma. Menino, não quero gerar burburinho. Calma. Calma. Oi. Peraí. Gente, só um minuto que eu vou averiguar aqui. Calma, muita calma nessa hora, viu? Muita calma, gente, muita calma. Vai ficar tudo bem, relaxem.
vai gostar disso, é Samuel. É ótimo, é ótimo. Você clica na cor que aparece, que apareceu 4 cores diferentes. É na cor, Não é na cor. A sua missão Gente, é uma cor. me faz um favorzão, sai todo mundo aí dessa sala. Eu descobri aqui o que foi, já. Sai todo mundo dessa sala aí. Vou mandar uma nova. Não, não é da sala aqui não, gente. É da sala do jogo. Isso, desconecta aí, viu, gente? Rapidinho. O que é que aconteceu? Tava desabilitado aqui, mostrar pergunta e resposta. Aí eu falei, como é que tem essa opção no jogo, pelo amor de Deus? Como é que não mostra pergunta e resposta? Eu não sei qual é a pergunta e vou responder aleatório de uma pergunta que eu nem sei. Tu já viu? Deise, mandar de novo pra tu, viu? Novo link, viu, gente? No grupo de novo. Tá no grupo da turma. Deise mandou de novo. Aí, Gênia já entrou. Oh, sim. Duplicar não tá aí não, tem que se estender. Aí esse cabo às vezes. Não, é estender. Eu coloquei duplicar e duplicar não vai não. Apareceu isso mesmo. Aí. 9703803. Ó, 20 pessoas de novo, então acredito agora que tá certinho novamente, viu? Amores, entraram, amores? Vai que eu tô esperando. 20 pessoas. Negão abençoado. Como é? Oi. Pronto. Fênix, quem é Fênix? Dá ajudinha aí, Deise, também, ó. Pra eles participarem. Quem é Fênix? Negão. Gente, Daniel é excelente, negão abençoado. Isso é Daniel. Cris. Amores é um sapinho com a peruca, né? Ah, gente, deixa eu só falar uma coisa sobre esse jogo aqui, ó. Temos até o Batman aí, né? Vocês estão vendo aí presente. Olha lá o Batman no cantinho lá. Aqui, ó, Batman. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre esse joguinho, viu? Esse joguinho é extremamente dinâmico, conforme vocês estão vendo. É tipo show do milhão, só que ele tem uma coisa, ele tem um tempo pra você responder. É 10 segundos em cada pergunta. Ele mostra a pergunta antes, tu lê a resposta aí. Quem for mais rápido, a pontuação é maior. Não é só acertar, é acertar mais rápido também. Então, a pontuação vai de acordo com quem for mais rápido, viu? Hã? Ah, tem isso. Aí é negócio de pago. Tu não tem como juntar com o coleguinha, não? Participa com o coleguinha aí, ó. Então eles vão ter que também participar de um coleguinha aí. É, tem isso, viu, gente? Eles botam assim, limite de jogador, 20. Se botar mais pra cima, tem que... paga, viu? Paga que você bota até 1000 jogadores. É, eles são assim. Menina, não tá conseguindo entrar, não tem mais ninguém. ainda tem 20. Deise vai jogar com o coleguinha aí, ó. Acho que Deise vai passar pra tu, né? Prontinho? Pode começar, gente? Calma, tem de pedir pra esperar. É porque o bot já tem 20 e não vai conseguir entrar. Infelizmente. Quem não conseguiu entrar... Quem não conseguiu entrar faz dupla aí, entendeu? Tem o casal Amores ali mesmo, tem outro casal aqui também. Agora vocês serão chamados de Deise, né? Se ganharem, você não ganha crédito, viu, Deise? São eles. Pode começar, gente? Pode começar?
Pronto, viu? Bora. Pensa nas cores que ajudam. Agora acho que vai dar para ver pelo celular. Ó. Observem se vai dar para ver, viu? Livro de Ageu. 3, 2, 1. Qual o foco do livro de Ageu? Apareceu a resposta? Já. Pronto. Alguém botou aí profecias apocalípticas, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem profecia apocalíptica? Mais ou menos, porque vai trazer Jesus e Jesus vai vir com a profecia, vai vir com algo mais apocalíptico. Mas o foco do livro de Ageu é realmente a reconstrução do templo e trazer o povo à adoração ao Senhor, viu? É justamente isso. O foco, pessoal, é esse, é a reconstrução do templo e trazer a adoração de novo ao povo de Deus depois do exílio, beleza? E a Érica saiu na frente aí, ó. Foi a primeira. Quem é a Érica? Começou bem já, viu? Daniel, tem dois Daniel, porque... É tu mesmo? O segundo sou eu. Ah, o segundo é tu, né? Gente, percebam, aqui todo mundo acertou, ó. Mas aqui foi o quê? Velocidade. Viu logo, bateu, acabou. Bora pra próxima? Bora pra próxima? Bora pra próxima. Qual o nome do líder da construção do templo, pessoal? O líder. Agora, peraí. Meu Deus. Eu vou bem olhar aqui, ó. Gente, quem falou Ageu? Ageu foi o profeta. Ó, Ageu foi o profeta, pessoal. O líder levantado naquela época foi Zorobabel, da linhagem de Davi, da linhagem da estrela da manhã aí, que é Jesus, não é? Quem antecedeu Jesus. Zacarias, pelo amor de Deus, é um profeta que veio um pouquinho depois. E Jesus, meu Deus do céu, o que é que Jesus está fazendo aqui? Coitado dele. Daniel assumiu o pódio em primeiro lugar. E em segundo lugar está Neide. E o Batman, que é o Batman aí? Ele não vai se revelar, viu? Se ele ganhar, ele não vai falar. O Batman não vai falar. Ele não vai falar que é ele. Bora para a terceira, pessoal. Quem era o sumo sacerdote durante a profecia de Ageu? Olha só. Isso aí, pessoal. Esdras, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esdras é uma referência. Esdras é uma referência, pessoal, do capítulo 1 que eu falei para vocês, ó. Capítulo 1 ao capítulo 6 requer o mesmo tempo do livro de Ageu, beleza? Porém, o sumo sacerdote, pessoal, era Josué, filho de Josadac. É porque a gente não tá olha, vendo direito, a gente tá longe. Não, mas no celular também tem. Talvez celular não é. Tem as respostas aí. Aqui é só para replicar. Aqui é só replicando, mas tem o teu celular aí. Tem as respostas, a pergunta, tem tudo certinho. Olha pro celular, é aqui. Bora ver, ó. Daniel continua no pódio, Daniel e Deise, Neide continua em segundo lugar. Batman caiu, né, Batman? Você não se... Eu tô achando que alguém que riu e se entregou, viu? Quem riu foi o Batman. E Josi em terceiro lugar, viu? Bora lá. Em que ano do rei Dario começou a surgir as profecias de Ageu? Tava lá, vocês leram. Tamires leu, viu? Tamires leu. Se pescar na Bíblia é pior, porque não dá tempo. Segundo ano do rei Dario.
Capítulo 1, versículo 1. Pode olhar lá. Segundo ano do rei Dario, viu? Não foi o primeiro, não foi o terceiro. Foi o segundo ano do rei Dario. Vocês veem lá. Ageu, capítulo 1, versículo 1, viu? Gêner tomou o topo. Mudou aí, pegou. O negócio mudou, viu? Quem é Gêner? Ó lá, o Gêner já assumiu o pódio, viu? Daniel, cadê? É complô, né, Daniel? É complô. É complô, é complô. Bora lá. E Deise, ó, Deise, que não é Deise, é Amores aqui, tá em terceiro, viu? Porque o povo de Deus plantava muito e colhia pouco. Acho que o povo foi muito rápido, né? Os 10 segundos mais rápido que teve. Era muito texto e pouco tempo. Gente, porque a terra ainda estava infértil após o exílio. Não. Isso não é uma justificativa. Deus abençoaria o povo, abençoaria a terra e ela voltaria a ser frutífera. Foi justamente porque o templo estava em ruínas ainda. O povo não focou deixar o templo. Rapidinho, ó, para não perder o foco. O povo não focou a reconstrução, focou muito as próprias coisas, o eu, o ego. Então, infelizmente, Deus cerrou os céus e também deixou a terra infértil. Então, o povo plantava muito e colhia pouco, como diz lá em Ageu 1:6. E Gêner continua ainda em primeiro lugar. Em segundo lugar vem a Neide. Em terceiro lugar vem o Almir. Vocês ainda estão lá em quarto, viu? Estão lá. Ainda dá pra chegar no topo, vocês dois, viu? O Almir é o plano dele. É o quê? O Almir é o plano dele. É o plano. Bora lá. Qual objeto Deus usa como símbolo de Zorobabel em Ageu 2:3? Espero que não. Mas teve alguém que falou bastão. Não é bastão, viu, gente? Não é bastão, não é coroa do rei, nem o cetro. Gente, a referência ao cetro é a referência lá de Esté. Vocês lembram? Se o rei levantasse o cetro, a pessoa poderia ir até o rei, entendeu? Então é uma referência completamente diferente. Coroa do rei é uma referência apocalíptica que também não entra aqui nessa situação. Bastão, esse bastão saiu de onde, gente? Nem sei porque eu botei bastão aqui, mas é o anel de selar, gente. O anel de selar que Deus mostrou que Zorobabel seria como um anel de selar e estaria a vinda do Messias pela sua genealogia. Gêner continua em primeiro lugar, Neide em segundo, Almir em terceiro. Vocês ainda estão perto, viu, Deise? Os amores aqui. Ainda estão perto, viu? Eu acho que é a última pergunta, deixa eu ver. Última pergunta, verdadeiro ou falso? Ó. O livro de Ageu é considerado o profeta menor? Gente, não fala a resposta. Não fala a resposta, porque ainda fala alto. Gente, quem botou falso, não. Ele é considerado dos profetas menores, porque é um livro curto, de uma profecia pequena, extremamente, para uma época muito rápida, entendeu? Então, é considerado um dos profetas menores. Aí agora, todo mundo pode esquecer o celular e dar uma olhadinha na TV aqui. Bora observar o pódio. Em terceiro lugar vem Almir, que é Almir aí. Segundo lugar, Neide. Primeiro lugar vem quem? É, Luizinha? Gêner. Mas ó, em quarto lugar veio a Érica, em quinto lugar veio o casal aqui na frente, viu? Gente, desde já eu agradeço a vocês por estar aqui participando desse momento, não é, dessa aula com vocês. É uma aula curta, de um profeta curto, entendeu? Mas
Como vocês podem observar, é um profeta que teve grande relevância, grande peso e acabou sendo um divisor de águas, não é? Porque o próprio Cristo pisou nesse templo, não é? Amém? Vou fazer uma oração aqui. Desde já. Pessoal, antes de fazer uma oração aqui agora para estar finalizando, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa ainda aí de Ageu que ficou não explicado? Eu acho que até o quiz dá uma, não é? Nas respostas aí. Vocês têm alguma dúvida, gente? A profecia do silêncio está em Ageu ou foi de outro? Não, é mais na frente ainda. Você ainda vai ver. Ainda vai ver. Beleza? Prontinho, se ninguém tem nem mais dúvida nenhuma, a gente vai estar orando agora, agradecendo a Deus, não é? Amém? Vamos ficar de pé, pessoal? Depois te passo, viu, Davi? Esse link. Gente, antes de sair, eu quero falar um negócio com vocês, rapidinho. Prontinho. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos aqui, Senhor, prostrados diante do Senhor como adoradores, Pai, porque entendemos a importância que é para o Senhor a adoração, Pai, porque o Senhor é digno de ser adorado. Santo, santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da Tua glória, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite aqui na Tua presença, por mais um dia de conhecimento, Pai, que venha a ser uma semente plantada, Senhor, na mente de cada um que está aqui, Senhor, que venha a ser frutífero, Senhor, tudo que foi visto hoje, Pai, que venha a dar frutos, Pai, que esses frutos venham a alcançar outras vidas, Pai. Assim, Pai, nós deixamos muito claro, Senhor, a importância que é para nós, Pai, Te adorar, Te louvar, Pai, Te engrandecer, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Muito obrigado pela aula de hoje, Pai, que nós venhamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor, como diz em Oséias, Pai. Muito obrigado por tudo, assim como o Senhor nos trouxe em paz, também nos leva em paz, Senhor, e que o espírito de ânimo esteja sobre a vida de cada um, até terminar este curso, Pai, porque eu creio que o Senhor que fundou este curso, Pai, o Senhor fundou o IBGA, Pai, para que outras pessoas venham ser alcançadas através da Bíblia que é cada um que está aqui, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, leva cada um em paz, livra de todo mal, de todo acidente, Pai, de qualquer coisa que o inimigo esteja planejando, que caia por terra em nome de Jesus, que cada um vá na santa paz do Senhor e dá uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal.